Queridos, continuando aqui o meu trabalho, estamos tratando do ciclo da lei orçamentária anual. Só fazendo uma revisão rápida, compete privativamente ao chefe do executivo a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Como nós já vimos anteriormente, os outros poderes, dentro daquilo que lhe é estabelecido legalmente falando, tem competência para elaborar a sua proposta de orçamento. E nós vimos isso com relação à parte de gasto com o pessoal. O chefe do executivo tem que mandar a proposta até 4 meses antes do encerramento do exercício, até 31/8, nós já vimos isso. Essa proposta de orçamento, essa proposta original, que foi consolidada no executivo, ela vai passar por uma comissão mista permanente de orçamento. Nessa comissão, a proposta original pode receber emendas. E nós já vimos que existem pré-requisitos, critérios para que essas emendas de fato sejam deferidas. As emendas, ou seja, tem que ser alguma coisa para fazer uma correção no orçamento, não pode cortar as transferências constitucionais, não pode mexer com a dívida pública e não pode mexer também com os gastos de pessoal. Tudo isso a gente já falou anteriormente, inclusive com relação aos encargos sociais. A ideia das emendas também é você, basicamente, corrigir erros ou omissões e outros dispositivos do texto do projeto de lei. Essa é a ideia também quando a gente trata de emendas. Ou seja, a proposta original enviada pela chefe ou pelo chefe do executivo, Temer ou Dilma, isso não é tão importante, o importante é a pessoa que envia, pode ser alterada lá na Casa Legislativa. Tudo bem? Aí o que acontece? Acontece o seguinte, passou pela comissão, maioria dos membros, a gente já viu isso anteriormente, até antes de iniciada a votação da parte cuja alteração é proposta, o chefe do executivo pode remeter mensagem endereçada ao Congresso Nacional, que vai chegar na comissão mista solicitando alterações naquele trecho, solicitando alterações naquela parte. Começou a votar, perdeu a prerrogativa. Lembrando que lá na comissão mista vai se votar o projeto de lei final de orçamento. Projeto de lei final de orçamento é a proposta original mais as emendas. Depois você envia para o plenário do Congresso Nacional, já falamos disso anteriormente, estou só fazendo uma revisão, vai passar na Câmara e no Senado. Quando eu falo Congresso, estou falando da Casa Legislativa, vai passar em ambas as casas, Câmara e Senado. Para abrir a sessão, maioria absoluta dos membros de uma das casas. Para aprovar a sessão, maioria simples, maioria dos presentes. Sendo votado lá, volta até o dia 22 de dezembro para sanção ou veto. Tem que voltar até o encerramento da sessão legislativa. E como nós já vimos anteriormente, eu ia tratar disso, o presidente e a presidente têm até 15 dias úteis a contar do recebimento para sancionar ou vetar o projeto de lei final de orçamento. Até 15 dias úteis. Aí nós temos aqui, é justamente aquilo que eu ia tratar com vocês, dentro desse aspecto, dentro desse contexto aqui, basicamente, nós temos aqui sanção, nós temos aqui o veto, ou outra possibilidade, sanção ou veto. O que significa dizer? Significa dizer que pode acontecer uma coisa, pode acontecer uma outra coisa. Só para você entender, se a sanção ocorrer dentro do prazo, primeiro, 15º dia, nós temos uma sanção que a gente chama de sanção expressa. Aquela sanção dentro do prazo. Pode ser no 7º dia, no 8º, no 10º ou no próprio 15º dia. Sanção expressa. Guarda isso, que isso é importante. O que é uma sanção expressa, professor? É uma sanção que ocorreu
dentro do prazo estabelecido. Sanção significa concordância. Significa dizer que o chefe do executivo concorda com aquele projeto de lei final, mesmo que naquele projeto de lei final existam alterações da proposta original que partiu do chefe do Poder Executivo. Agora, dentro dessa linha de raciocínio, eu tenho até 15 dias úteis, do primeiro ao 15º dia. Se por acaso passar o prazo e a presidente não se manifestar, passou os 15 dias úteis, nós temos o que a gente chama de sanção tácita. O projeto de lei vai ser sancionado tacitamente. Significa dizer que, nesse caso, silêncio importa em sanção. Silêncio importa em sanção. Projeto de lei vai ser sancionado tacitamente. Tudo bem? Passou o prazo. Presidente não se manifestou. Silêncio importa em sanção. Só que eu falei para você que dentro desses 15 dias nós também podemos ter veto. Seja veto total, seja veto parcial. Veto total. Veta-se todas as emendas, todas as alterações ao projeto de lei final. Veto parcial, veta-se parte das emendas. Veta-se parte das alterações. Tudo bem? Só para a gente colocar um exemplo didático para você, imagine que você teve 10 emendas aqui, ó, Significa dizer que essas 10 emendas, logicamente, elas vão cortar despesas do executivo, fora aquelas que não pode cortar. Se a chefe do executivo veta as 10 emendas, temos um veto total. Se são 10 emendas e ela veta 5 emendas, temos o que a gente chama de veto parcial. Veto pode ser total, veto pode ser parcial. Existem as duas possibilidades com relação a veto. Tranquilo? Agora tem um detalhe. Mesmo que haja veto e a presidente vete dentro do prazo, o que significa dizer? Você teve veto, tem até 15 dias úteis. Dentro do prazo, vetou no 7º dia, tem até 48 horas para fazer a comunicação de veto, expondo os motivos ao presidente do Senado. Por quê, professor? Por uma razão muito simples. O ano vai acabar, porque, veja, tem que voltar até 22/12. Tem Natal e Ano Novo. Ela veta, não quer dizer que ela vai vetar correndo. E mesmo que ela vete correndo, não vai ter tempo hábil para você manter ou derrubar o veto, você votar isso no mesmo exercício. Significa dizer que o presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso, ele vai fazer uma convocação extraordinária em janeiro, porque janeiro é recesso parlamentar. Então ele vai fazer uma convocação extraordinária, convocando Câmara e Senado, ou seja, todo o Congresso Nacional, para votar tanto a manutenção quanto a derrubada do veto da presidente. Seja um veto total, seja um veto parcial. Então, dentro do prazo, dentro dos 15 dias, dentro do prazo, posso vetar no 15º dia? Não tem problema. Eu tenho 48 horas para justificar o veto, expondo os motivos, expondo as justificativas do veto. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo. Agora tem um detalhe. Se houver sanção, morreu o assunto. O que significa dizer? Se houver sanção, ou seja, vai para o Diário Oficial da União, vira lei. Então, havendo sanção, projeto de lei vai para o Diário Oficial da União e vira lei. Ou seja, o que a gente chama de princípio da legalidade. O orçamento é lei no Brasil, E também o orçamento tem que ser publicado.
que é o princípio da publicidade. Ou seja, o orçamento é uma lei ordinária, legalidade. Só passa a vigorar, só passa a valer, só passa a entrar em vigor a partir do momento que eu tenho a respectiva publicação. Publicação no respectivo Diário Oficial. No caso da esfera federal, Diário Oficial da União. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Lembrando que no caso de veto, seja veto total, seja veto parcial, tem que voltar para o Congresso Nacional. Lembrando que eu preciso fazer a comunicação de veto, né? Ou seja, dentro daquele prazo de 48 horas, a partir basicamente do veto, e o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ambas as casas, tem até 30 dias corridos, isso numa sessão conjunta e no escrutínio secreto, para manter ou derrubar o veto da Presidente da República. Para derrubada de veto, eu preciso da maioria absoluta dos parlamentares. Para derrubar o veto da Presidente, eu preciso da maioria absoluta dos parlamentares. Tanto os parlamentares da Câmara, quanto os parlamentares do Senado. Maioria absoluta para derrubar o veto da Presidente. Para ficar didaticamente mais fácil, vamos supor que foi veto total. O presidente Temer ou a presidente Dilma, não importa quem seja, vetou tudo, né? O que significa dizer? Se for realmente conseguido a maioria absoluta, o veto vai ser derrubado. Fica valendo como LOA o projeto de lei final de orçamento, se o veto foi derrubado. O que significa dizer? Fica valendo o projeto de lei com aquelas 10 emendas, se o veto total foi derrubado. Professor, não conseguiu quórum, não conseguiu a maioria absoluta, não conseguiu? Então o veto foi mantido. Significa dizer que essas 10 emendas vão ser retiradas, fica valendo como lei orçamentária anual a proposta original, fica valendo como LOA a proposta original, né, que foi enviada por iniciativa da presidente, por iniciativa da chefe ou do chefe, né, do Poder Executivo, como queiram. Beleza? Então, mais uma vez, veto total. Vetou todas as emendas. Dentro dos 30 dias, em sessão conjunta, Câmara e Senado juntos, escrutínio secreto, eu consegui maioria absoluta. Então o veto da presidente foi derrubado. Se o veto da presidente foi derrubado, fica valendo como LOA o projeto de lei final de orçamento. A proposta original mais as emendas. Professor, se foi veto parcial, né, o veto foi derrubado. Se tinha 10 emendas, a presidente vetou 5. As outras 5 ela não vetou. Então aquelas 5 que ela vetou são mantidas. Fica valendo as 10. 5 que ela vetou e 5 que não vetou. Só que foi derrubado, fica valendo como LOA, né, o projeto de lei final de orçamento. Lembrando que esse projeto de lei final de orçamento, o que vai acontecer com esse projeto de lei final de orçamento? Esse projeto de lei final de orçamento, quando você tem as emendas, alguma despesa do executivo que foi enviada por ele, não necessariamente do executivo, mas da proposta original, alguma daquelas despesas vão ser retiradas. Então esse detalhe é importante, fora aquelas que eu já falei que não podem ser retiradas. Agora, se o veto foi mantido, não tinha, né, maioria absoluta, você retira as emendas. Se foi veto total, você retira as 10 emendas. Se foi veto total e o veto foi mantido, fica valendo como LOA a proposta original. Ou seja, a proposta original sem as emendas. A proposta original sem as alterações. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é bastante importante. Isto é significativo para o nosso estudo, para o nosso contexto. Professor, se foi veto parcial,
tinha 10 emendas, a presidente vetou 5. O veto foi mantido. Se o veto foi mantido, não tinha maioria absoluta. Então, aquelas 5 emendas que a presidente vetou são retiradas. O projeto de lei final é a proposta original, mais as 5 emendas que a presidente não vetou. Isso no caso de veto parcial. Beleza? Agora vem uma pergunta importante. A quem compete privativamente a iniciativa de envio da proposta de orçamento? Chefe do Executivo, né? Isso pode ser na esfera federal, presidente da República, na esfera estadual, governador, na esfera municipal, prefeito. Compete privativamente ao chefe do Executivo a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Agora um detalhe importante. Quem foi que aprovou a lei do orçamento? Quem aprovou a lei do orçamento não foi basicamente o Congresso Nacional? Significa dizer que compete ao Congresso Nacional aprovar o orçamento. Professor, a competência para aprovar o orçamento é do Congresso Nacional, não é? É. Essa competência é exclusiva do Congresso Nacional? É privativa do Congresso Nacional? Não. Se a competência para aprovar o orçamento fosse exclusiva, fosse privativa do Congresso Nacional, de lá você já tinha a publicação. Só que não é assim que acontece, porque de lá tem que voltar para que o presidente mantenha ou derrube o veto. E um detalhe interessante, hein? Independentemente do veto ser mantido ou ser derrubado, que a gente falou disso, já volto nessa outra questão, independentemente do veto ser mantido, independentemente do veto ser derrubado, tem que voltar para o presidente mais uma vez. Teve manutenção ou derrubada de veto. Já vimos as possibilidades. Veto total ou veto parcial, não importa, tem que voltar mais uma vez. Voltar para a promulgação. O presidente da República, na esfera federal, tem até 48 horas para promulgar o projeto de lei final de orçamento. Professor, se o presidente não fizer, o presidente do Senado vai fazer em igual prazo, 48 horas. Ah, o presidente deu birra, o veto dele foi derrubado, né? Ou seja, porque você tinha maioria absoluta dos parlamentares. Ficou valendo como LOA a proposta final de orçamento. Ele deu birra. Ele não assinou a promulgação. Se o presidente do Senado, se o presidente da República, o Temer hoje, não promulgar, o presidente do Senado, às 48 horas, o presidente do Senado vai ter 48 horas para fazer. Beleza? Independentemente de quem tenha promulgado, vira lei. Independentemente de quem promulgou, vira lei. Princípio da legalidade e vai ser publicado no Diário Oficial da União. Princípio da publicidade. Aí eu volto naquele questionamento que eu fiz com você anteriormente. Compete ao Congresso Nacional aprovar a lei do orçamento. Mas essa competência não é exclusiva. Seria exclusiva se de lá já fosse para o Diário Oficial. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Porque de lá precisa voltar para o presidente sancionar ou vetar. Então a competência para aprovar o orçamento é concorrente. Então a competência para aprovação da LOA é do Legislativo, Congresso Nacional. Só que ela é uma competência concorrente à LOA, só vira lei de verdade com a sanção, ou se houver veto, com a promulgação do chefe do Executivo. Só nesse caso que vira lei. Então a competência é uma competência que a gente chama de competência concorrente. Não é uma competência exclusiva. Se cair na sua prova assim, compete privativamente ao Congresso Nacional aprovar a lei do orçamento.
compete ao Congresso Nacional aprovar a lei do orçamento. Essa competência é exclusiva, errado. Essa competência é privativa, errado. É uma competência, mas é uma competência concorrente. Porque de lá tem que voltar para sanção ou promulgação. A lei orçamentária anual, a LOA, só vira lei com a sanção ou com a promulgação, né, pelo chefe do Poder Executivo. Beleza? Então a competência é concorrente. A quem compete privativamente a iniciativa de envio da proposta de orçamento? Chefe do Executivo. Os poderes têm autonomia de elaborar a proposta de orçamento, você consolida no Executivo e transforma numa só. A quem compete aprovar a lei do orçamento? Congresso Nacional. Essa competência é uma competência exclusiva ou privativa? Não. É uma competência concorrente. A lei orçamentária anual só pode virar lei e passar a vigorar depois da sanção ou promulgação do presidente da República. No caso de promulgação, se o presidente não promulgar em até 48 horas, quem vai fazer vai ser o presidente do Senado. Mesmo assim, a competência é uma competência considerada concorrente. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Beleza? Continuando o raciocínio, né? Temos aqui os prazos para encaminhar as leis. A PPA e a LOA, mesmo prazo. Até prazo máximo de 31/8. Claro que eu posso mandar a PPA antes. Posso mandar a PPA no primeiro semestre, né? Sem nenhum problema. Esse prazo é um prazo máximo. Veja que é o mesmo prazo da lei orçamentária anual. Só que nós temos uma diferença. PPA só é enviada uma vez no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Somente uma vez. Ao passo que a LOA é enviada anualmente. Nós temos o mesmo prazo também para devolução para sanção. LOA até 22/12, PPA também até 22/12. Nos dois casos, se não for votado, encerra a sessão legislativa. Nos dois casos, você vai ter convocação extraordinária. A LDO é uma lei que vem antes da lei do orçamento, ela orienta a elaboração do orçamento. Então, ela tem que ser enviada até 15/4. Se não for, fica valendo como LDO corrente, tem que ser devolvida para sanção até o dia 17/7. Lembrando que a sessão legislativa não será interrompida se a LDO não for votada até o dia 17/7, até a data de encerramento da sessão legislativa. Guarda isso aí, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Agora veja, nesse curso, eu não falo de toda a LRF, porque é um curso de orçamento. Eu vou falar de LRF aqui dentro da LDO e dentro da Lei Orçamentária Anual. Veja que nas aulas anteriores eu já falei das novidades da LDO, tudo bem? Ou seja, já falei da limitação de empenho, eu já falei do anexo de metas fiscais e já falei do anexo de riscos fiscais. O que acontece na LOA é similar ao que acontece na LDO, em termos de lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, lá no anexo de metas da LDO, nós temos a meta para o exercício para +2, para despesa, receita, dívida pública, resultado primário, resultado nominal. O que eu tenho na LOA? Um demonstrativo de compatibilidade. Ou seja, vou sair da teoria e vou entrar na prática e eu vou ter nesse demonstrativo de compatibilidade a programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo, que é o anexo de metas fiscais da LDO. Então eu vou ter um demonstrativo de compatibilidade. Ou seja, né, eu tenho aquelas metas para o exercício +2 e aqui demonstrativo de compatibilidade, para ver se realmente aquelas metas são compatíveis. Tudo bem? Lá no anexo de metas fiscais da LDO, eu falo de renúncia de receita. Ou seja, eu falo das receitas que eu vou abrir mão.
Eu dei até aquele exemplo municipal para você, a questão do IPTU, se instala uma fábrica, né, no município, né? Dei aquele exemplo para você. Uma receita que eu estou abrindo mão, uma receita que eu estou, né, de fato, renunciando, ou um subsídio, ou um crédito presumido. Isso lá no anexo de metas fiscais da LDO. E aqui na LOA nós temos um demonstrativo regionalizado do efeito. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Qual, né, a regionalização, ou seja, qual o efeito regionalizado das renúncias de receita? Ou seja, aquilo que o ente federativo está deixando de arrecadar. Qual é, vamos dizer assim, né, a compatibilidade por região, o demonstrativo disso, de acordo com as receitas e com as despesas. E também, né, a primeira novidade da LOA, ele fala das medidas de compensação. Como eu vou compensar aquela receita que não entrou e como eu vou compensar as despesas obrigatórias de caráter continuado, que são despesas para mais de 2 exercícios. Dando aquele exemplozinho municipal, a gente pode pegar um município e dividir em regiões administrativas. Naquela região tal, eu estou deixando de arrecadar quanto porque eu não estou arrecadando aquele IPTU? Exemplo, 1 milhão. Como que eu vou compensar isso? Olha, aquele 1 milhão é o IPTU de uma fábrica. A fábrica se instala lá, vai gerar outros impostos para o estado e para o município. Por exemplo, vai gerar mais ICMS e o município participa do ICMS. Você precisa mostrar na LOA que aquela receita que você está renunciando, que você está abrindo mão, de alguma outra forma você vai compensar. Você precisa demonstrar que há um equilíbrio entre receita, um equilíbrio entre despesa. Isso tem que ser demonstrado. Isso aonde? Nesse anexo da Lei Orçamentária Anual. E eu preciso mostrar também medidas de compensação, né? Só um detalhe interessante, a lei diz que se não ficar comprovado que esse valor de receita, né, que deixa de entrar, não está compensado, eu posso ampliar a base de cálculo, criar um tributo ou contribuição para cobrir esse valor. Este 1 milhão que eu estou abrindo mão, que eu estou deixando de arrecadar, eu posso compensar criando um outro imposto, criando uma outra contribuição. Posso fazer isso? Posso. A mesma coisa vale para as despesas obrigatórias de caráter continuado, que são aquelas despesas para mais de 2 exercícios. Se eu tenho uma despesa para mais de 2 exercícios, para mais de 2 anos, eu preciso mostrar de onde vem o dinheiro. Se eu não demonstrar, dentro dessas medidas de compensação, eu posso criar um tributo, criar uma contribuição, ampliar a base de cálculo. Professor, isso não é meio injusto, não? Eu estou falando de forma técnica, pegando a luz da lei. Estou abrindo mão de um IPTU porque vai se instalar uma fábrica, mas ao mesmo tempo vai gerar emprego, vai gerar renda. Só que esse dinheiro que não está entrando, ele precisa ser compensado de alguma forma. O mesmo acontece com uma despesa obrigatória de caráter continuado, com uma despesa para mais de 2 anos, com uma despesa para mais de 2 exercícios. Eu preciso comprovar de alguma forma que eu tenho dinheiro para isso. Se não ficar comprovado, eu posso aumentar a arrecadação de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso em anexo na Lei Orçamentária Anual. Segunda novidade, eu vou ter a reserva de contingência. Só um detalhe, tudo que está aqui nessa primeira novidade tem relação com o anexo de metas fiscais da LDO. Tem relação com o anexo de metas fiscais. Tudo isso aqui tem relação com o anexo de metas fiscais da LDO. É um demonstrativo de compatibilidade. Demonstrativo de compatibilidade. Tudo bem? E o que a gente vai ver agora, a segunda novidade, que é essa reserva de contingência, tem a ver com um outro anexo da LDO, que é o anexo de riscos fiscais. Isso aqui tem a ver
com anexo de riscos fiscais. A gente já falou anteriormente sobre risco fiscal, né? Qualquer coisa que possa colocar em risco a arrecadação. Se coloca em risco a arrecadação, significa dizer que eu posso deixar de arrecadar. Então eu vou separar um dinheiro, já tinha comentado isso, para, perdi uma ação em primeira instância na vara cível. Sou obrigado no próximo orçamento a separar o dinheiro, e aplicar esse dinheiro nessa reserva para ir, quando tiver que pagar, eu pagar esse dinheiro. Então nós temos a reserva de contingência para cobrir os passivos contingentes e outros eventuais riscos imprevistos, alguma coisa que impeça o cumprimento das metas. Então essa segunda novidade da LDO, segundo a LRF, tem a ver com o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Me aguarda. Um abraço!